Bem, mãe de uma filha única, né, Maria? Vai também comentar com a gente a respeito disso, como é que é conviver, saudade depois que cresce, mas antes disso tem todo um crescimento. Conosco aqui também a Albertina Schiraim. A Albertina é psicopedagoga e vai nos explicar como é que funciona essa questão na escolinha, dos amiguinhos, socialmente. E claro, não poderia deixar aqui de estar presente mãe, né, ou um pai, mas a mãe aqui presente com um filhote. Conosco aqui a Dirlene Serrano. A Dirlene é arquiteta, está ao lado aí do Roberto, cheio de brinquedinhos. Vão participar com a gente desses dois primeiros blocos, contando por que ter um filho só, né? Por enquanto, né? Quem sabe, daqui a pouco não vem outro, mas por enquanto, o Roberto aqui, nesse nosso primeiro e segundo bloco, ele é o filho único da Dirlene. Vamos juntos? Nós falando já está no ar. Então, boa tarde para você novamente. Boa tarde, coletivo. Tudo bem, Albertina? Tudo bem, Maria? Tudo bem, Dirlene? Tudo bem, Roberto? Tudo tranquilo? O que você trouxe aí para mostrar pra gente? Tem brinquedinho aí? Tem álbum de fotografia. É álbum de corrida ou é de futebol? Ah, é esse aí? Aí depois eu te mostro, Naya. Dirlene, como é que é? Assim, olha só, tá cheio já de brinquedinhos. Esses brinquedinhos, é sempre os brinquedinhos que ele quer. E por ele ser um filho único, ele tem essa atenção também? Ele tem bastante atenção, claro. Mas ele não é muito de querer brinquedos. Ele se interte com as coisas mais inusitadas. Até o próprio álbum, né? Uma questão de montagem. O álbum eu achei uma coisa bem interessante. A gente começou com o álbum da Copa. Esse é o do Campeonato Brasileiro. E ali ele tem as cartelinhas também dos jogadores. Mostra ali, Roberto. Que ele aprendeu as bandeiras, ele aprendeu diversos nomes de diversos países. Ele mesmo procura na internet os jogadores e faz pesquisa. Então, eu achei que foi uma coisa assim bem instrutiva. Nossa, mas depois tu mostra pra mim, Roberto. Mostra todas as figurinhas. Ele é assim, ó. Ele fala Ele é tranquilinho assim, Dirlene. Ele é um pouco tímido. Ele é um pouco tímido, mas ele é muito lindo, né? Agora, essa questão de ser filho único mesmo, a gente estava conversando. Uma das, segundo o IBGE, dos fatores que as mulheres têm um filho, assim, nesses tempos atuais, é que, primeiro, trabalha bastante, né? E depois vai protelando a gravidez, né? Vai deixando para mais tarde. Foi o teu caso também? Foi o meu caso. É? Eu optei pela carreira autônoma, que é uma carreira que demora até a gente ter uma certa estabilidade. E como arquiteta, demanda projetos, Isso, tempo? Eu sou arquiteta, então sempre envolvida em obra. Meu marido é arquiteto também, então a gente trabalhava muito. E por muito tempo a gente não tinha certeza se ia ter filhos ou não. Até que chegou uma hora que a idade falou mais alto. Eu comecei a pensar, ou é agora ou nunca. E aí tudo que era relacionado a crianças me chamava atenção e eu percebi que eu estava realmente querendo ser mãe. E foi uma experiência assim maravilhosa, eu acho que toda mulher deve passar por essa experiência. Mas aí como eu demorei para ter, eu pensava assim, então eu vou ter logo 2. A minha ideia era essa, já que eu demorei, eu vou ter logo 2. Mas aí depois que veio o primeiro, é muito trabalhosa, muita, né, demanda muito tempo, atenção, e aí eu não me animei a ter outro até hoje. Tempo, atenção, né, Maria? Esse tempo, atenção, ser mãe é ser mãe 24 horas. Vamos falar que ser pais, né? A gente tem que demandar um tempo, você tem que parar, você tem que brincar com as figurinhas, procurar a figurinha 0, que é a figurinha da sorte, segundo o Roberto. Se ele é. Figurinha 0 que ele está tentando conseguir. Maria, como é que a gente se estruturar para ser mãe? Para parar, né? E ainda tendo um filho, né? O mundo gira ao redor dessa criança, que nós temos trabalho, vida pessoal e o filho, né? Me parece que ter um filho ou ter 2, 3, não faz muita diferença em termos do tempo que a mãe ocupa com os filhos, né? Porque normalmente as mães que têm 3, 4 filhos acabam, a partir de certo período, achando até que as crianças dividem melhor o tempo entre elas. Sim. As mães não precisam estar tão presentes. Enquanto mas que a aí mãe quando tem mais, quando tem mais mais de um filho, eles se dividem, né, entre eles se ajudam, até o tempo passa diferente. Exatamente, né? Então eles brincam, eles veem televisão junto, enquanto que a mãe de filho único, ela está sempre, ela é a amiguinha, ela é a mãe, ela brinca, né?
E ela está o tempo inteiro... Então, em termos de tempo, enquanto mãe, eu não acho que há um ganho de ser mãe de filho único. Certo. Muito pelo contrário, às vezes. Ser mãe é ser mãe. É. De 1, 2 e 3, né? E a mãe de filho único, ela chega em casa, não tem jeito. O filho está esperando e está correndo para ela. Enquanto se tem um irmãozinho, às vezes estão brincando, estão fazendo alguma disputa que a mãe aparece, né? Sim. E nem entra em cena imediato. Quando vê, pode até atrapalhar. Exato. Não é o brinquedo. Exatamente, exatamente. Agora, me parece assim, nós viemos de uma cultura agrária, né? Onde as famílias eram grandes porque os filhos eram mão de obra das famílias. Então o Brasil tem essa cultura muito forte. E me parece que hoje... depois da década de 60, depois que a mulher vai, a pílula anticoncepcional, a mulher vai para o mercado de trabalho, né? Aí surge esse boom de filhos únicos. E sofrem um grande preconceito de serem filho único. Porque todos os estudos de psicologia, né, assim, não encontram nenhuma dificuldade em você ser filho único. É só mais um elemento no teu caráter. Não, mas isso que você comentou, mas tem até um recorte social, né? Você falou até pela mão de obra, o trabalho e tal. Mas até coloco agora aqui com a Albertina, porque tem a escola, por exemplo, manter um filho hoje custa, né? Em termos assim, de tudo, sempre custou escola, alimentação, vestuário. Mas eu acho que hoje a demanda, né, é muita informação, é muito curso, a criança ela acaba se envolvendo em tantas coisas que custam caro. Então assim, eu vou dar um bom estudo para um filho, vou cuidar da universidade daquele filho. Hoje em dia, a concepção de um filho único, um dos motivos é esse. Vou dar o melhor que eu posso dar para mas aí nós temos que pensar o que é o melhor, né? Seria o melhor brinquedo, o melhor videogame, a melhor escola. Sim. Então nós temos que refletir o que é esse melhor que nós queremos deixar para os nossos filhos enquanto filho único, né? Ou seja, o melhor seria os valores, os princípios, o cuidado, satisfazer as necessidades básicas, que é ser aceito, ser querido, ser cuidado, independente de ser ou não filho único. Sim. E nessa fala de que eu vou dar o melhor para meu filho, por isso terei um filho único, existe também o outro lado da expectativa que os pais põem em cima de uma criança, enquanto o espaço psicopedagógico, nós encontramos lá dentro crianças filha única e crianças que são de uma família maior. E tem alguma informação que eles passam, assim, que é visível, que eles são únicos? Tem. A questão é, os pais nunca sabem se estão fazendo a medida certa. Então existe uma expectativa Mas isso é comum, né? É comum. Com 2, 3 filhos. Sim, e aí existe a expectativa de que o resultado precisa ser imediato, porque eu estou investindo naquele filho, né? Mas mesmo sendo filho único, é uma criança que passa por etapas, passa por fases, por desenvolvimento, por crises, por maturidades. Até essa questão, na questão da maturidade da idade, né, Dirlene? Você se preparou assim para ser mãe, né? Por exemplo, a maturidade da criança, a maturidade da mãe para ter um filho único. Também teve essa preocupação, será que eu vou ser uma boa mãe, essa cobrança? Eu acho que é uma coisa que a gente só na hora que vivencia que sabe. Eu tinha clientes que falavam assim, perguntavam pra mim, você é mãe? Eu dizia não. Elas diziam, então você não sabe como é. E eu pensava, claro que eu sei, eu sou filha, como que eu não vou saber? Eu já vivi numa casa com uma mãe, eu sou filha. E aí quando eu tive meu filho, eu disse, não, realmente elas tinham razão, eu não sabia como era. Então é uma coisa que, é uma experiência que só vivendo mesmo. E como é que é o Roberto? Além de ser um menino fofo, que adora figurinha, né, que acessa a internet para conhecer os jogadores, tá atrás da figurinha 0, que é a figurinha da sorte, tá lá dentro da sua caixinha mágica. A figurinha 0 não tá aí, Roberto? Não tá aí a figurinha 0? Não conseguiu encontrar a figurinha 0 ainda? Dirlene, você está fazendo o possível para achar a figurinha 0? A gente começou o álbum no sábado, vamos devagar. E como é que foi o da Copa? Figurinha. E o da Copa, preencheu? Da Copa ele já preencheu. Preencheu tudo direitinho? Já. Como é que é os mimos? Como é que são os mimos? Assim, como é que você lida com... Né, para não realmente entregar tudo, colocar limites? Eu acho que é mais assim como ela falou, né? A questão da atenção, que como quando eu chego em casa, sou eu que tenho que brincar com ele. Então, mas ele vai para a escolinha? Ele vai para a escola no período da tarde. E de manhã eu não trabalho, então eu faço algumas atividades pessoais e basicamente fico com ele, né? Você se sente culpada assim por não levá-lo assim em todos os lugares? Você tem o seu trabalho, as suas coisas pessoais para fazer, assim, puxa, ele vai ficar sozinho? Um pouco, às vezes. Por mais que fique com a Nonô, que a Nonô é super babá, né? Ajuda bastante, mas
Pesa um pouquinho? Às vezes pesa um pouquinho. Albertina? Essa questão do tempo é bastante relativo também, bastante questionada em relação aos pais que se cobram, se chicoteiam muito sobre quanto tempo eu tenho para ficar com meu filho, né? O mais importante não é nem o tanto tempo que fica, porque a criança também tem que entender dessa dinâmica familiar. Vai e volta, né? O importante é a qualidade desse tempo, sem esse sofrimento, essa angústia de que eu deveria ficar um pouco mais. Às vezes um olhar, mesmo cansado ali no lado do sofá, mas está ali do lado, é tão enriquecedor quanto aquela necessidade, a obrigação de estar fazendo aquilo que não está conseguindo fazer na hora, né? Mas, por exemplo, sabe o que eu questiono, Albertina, até nessa questão de, né, de doação de tempo? Porque, por exemplo, a Dirlene, no momento, ela quer só o Roberto. O Roberto é tudo, e vai ser sempre tudo, mesmo que chegue outro... Cada pessoa é uma pessoa, cada filho é um filho. Mas essa doação, assim, se ela se definir por um filho só, não, eu não posso esquecer qualquer tipo de etapa, entendeu? Então, eu vou aproveitar a infância, a adolescência, eu vou dar tudo que eu tenho. E aí, isso é tipo de filho único? Eu acho que não, é uma responsabilidade que o indivíduo, enquanto pai, enquanto mãe, assume quando bota uma criança no mundo, né? Tá. Mas esse tudo também é relativo. A proteção, hiperproteção, a superproteção é algo que desprotege, tá? Guiar uma criança, acompanhar os passos, né? Eu digo, muito mais importante, eu sempre reforço isso, do que saber o que a criança fez, é por que ela está fazendo. Às vezes os pais se preocupam muito com o que a criança está fazendo e não está se percebendo o porquê que ela está fazendo. E muitas vezes ela está fazendo justamente para chamar a atenção desse pai que não está percebendo algumas questões. Então, às vezes um olhar, uma escuta mais cuidadosa, mais atenciosa desse filho é muito mais rico do que aquele tempo que ela fica. Então, e ver por quê, o que ele está precisando, na medida certa, né? E a medida certa é sempre a coerência. Coerência. Maria, como é que você... você é mãe de uma filha, né? Ela é única, está no exterior agora. Essa fase da saudade, né? Essa fase já da solidão, né? Cadê minha filha? E durante o crescimento você também se policiou em relação a... Sabendo que ela... A partir do momento que ela fosse sair de casa, você sentiria essa saudade, esse vazio? Você cuidou disso? Bom, a gente não imagina que eles vão sair de casa, né? A gente acha que eles vão ficar muito mais tempo morando com a gente. Ainda mais hoje, que é uma geração que mora com os pais, né? Eles crescem e acabam morando com os pais, ficam. Então, mas acho que é uma separação dolorida para os dois lados, mas fundamental, e principalmente no caso de filha única, que me parece que o problema maior do filho único é os pais. Me parece que sim. Difícil. O Cazuza tem uma frase que diz que filho único é um ser infeliz. Mas não é isso que a psicologia, que todos os estudos da psicologia mostram. Então vamos fazer assim. Agora ficou uma interrogação. Será que, né? Enfim. Vamos fazer uma pausa, o nosso e-mail está aqui aberto, falando sc@tvcom.com.br. Nosso telefone passa sempre aqui no rodapé do seu vídeo. Você pode interagir nessa tarde de quarta-feira sobre o nosso assunto, que é filho único. É uma pausa, a gente já volta, não sai daí.